Olá pessoal, tudo bom? Vamos iniciar a aula 10, tá? Eu já coloquei aqui já a pastinha já pré-criada, vou deixar já assim já nas outras aulas para não ficar perdendo muito tempo. Bom, na aula passada a gente aprendeu sobre a questão de ponteiros. Nessa aula aqui a gente vai mexer um pouco mais com struct, mas a gente vai voltar depois na de ponteiro primeiro, porque a gente precisa primeiro criar objetos complexos para a gente depois começar a mexer em ponteiro para vocês entenderem um pouco melhor o uso no dia a dia, tá? Não que a aula do passada já não tenha explicado isso, mas vamos lá. Bom, para criar a aula de hoje a gente vai criar JSON, pessoal. Tem a forma caseira e tem a forma que a gente mais usa hoje no dia a dia, né, que é você criar uma struct com toda a estrutura que você precisa, tá? Bom, geralmente a gente cria um arquivo separado, principalmente em empresa, você vai colocar ele como um model. A gente tem na empresa, a gente trabalha com operações, então você pode criar um por operação se quiser. No caso aqui eu vou criar só um arquivo só chamado model, tá? E no model a gente vai colocar o mesmo nome do nosso pacotinho da main, e nesse pacotinho da main a gente vai criar uma struct, tá? Vou colocar aqui um type. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma nota, por exemplo. E nessa nota a gente pode ter aqui a data da compra, vou colocar aqui um time.time, tá? E o segredinho maior aqui é você colocar como se fosse um comentário aqui, tá? Você vai colocar esqueci o nome desse símbolo aqui, acho que é apóstrofo, né? Na lateral dos dois lados, tá? E a gente vai escrever a palavra JSON e o nome desse campo que a gente quer no JSON, tá? Você não tem que repetir o nome do jeito que está aqui não, aqui é do jeito que você quer que fica lá no seu JSON, tá? Então aqui a gente pode colocar o total da nota, se quiser. A gente pode colocar o número dessa nota. Se ela tiver itens, aí eu recomendo vocês fazerem mais aqui. Cria agora o itens, tá? E a gente pode colocar uma descrição, unidade, tá? E lá no outro a gente vai colocar aqui, ó, um array de itens, tá? Aí tem algumas questões, pessoal. Esse cara aqui, você, como o itens, ele pode ter itens ou não, né? No nosso caso aqui tem, né? A gente tem como personalizar aqui também colocando tags se essa coluna vai para o JSON se estiver preenchida ou não, tá? Aí você vai colocar o omit num, né? Ou alguma outra tag para poder fazer sumir, tá? Então criamos aqui o nosso primeiro a nossa primeira struct, tá? Já colocamos aqui a parte do itens e a parte do essa parte do item que ela pode ser tanto para produto como para serviço, mas se quisesse também você poderia criar também separado uma struct só para serviço e uma struct só para produto, caso tiver aqui no JSON separado produto e serviço, ok? Bom, e existe outro aspecto também, que esse aqui seria se a gente fosse mandar uma nota por vez, tá? Mas você também poderia criar um outro chamado notas, que é o plural, né? Que ele seria um array de nota, tá? Então o cara lá do outro lado vai usar o nota, na hora que ele preencher vai ter um array de nota, né? Ou a gente escreve assim, struct, tá? E aqui ele coloca notas dentro também. Serve também para montar desse jeito. A diferença é que aqui lá, na hora que ele for escrever o array, vai vir o objeto principal, que é o chamado de notas, e dentro aí vai vir todas as notas dentro. A gente pode experimentar colocando todos aqui dessa forma para vocês poderem ver lá no processo, tá? Bom, deixa eu ver aqui, colocar o nome da main aqui.
tá? Então tá com o mesmo. E o que acontece? A gente pode agora declarar esse objeto. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, por exemplo, colocar uma variável chamada nota, tá? E eu vou colocar uma nota. Aqui na nota eu já coloquei o dia atual, né, o número da nota aqui, né, o total da nota, o número da nossa nota e os itens aqui dentro dessa nota, tá? E como é que eu gero JSON agora, Paulo? Bom, a princípio, esse jeito aqui que eu coloquei, eu já coloquei dois itens já direto na nota, mas tem como você também passar de forma manual, que seria o que? Criando o item nota separado na mão e depois dando um append, tá? Não vai ser nesse caso aqui, ó. Eu posso criar assim, por exemplo, ó, item, se fosse o caso, né? Cria um item da nota. O item da nota a gente ia dar o append desse item da nota aqui dentro, na verdade. Esse aqui se fosse nota, várias notas, deixa eu tirar esse aqui. E fazendo assim, ó. Item, miséria. Essa IA aqui tem que ser desligada. Pronto. Já tá chiando aqui. Indefinida. Não é que é indefinida aqui. Aqui é a nota. Pronto. E aqui também é nota. Aqui é item. Eu coloquei plural lá. Coloquei. Vou colocar aqui só item. Pronto. Então criei um item aqui. Aí a outra forma seria essa daqui, ó. Você cria o item na mão e depois manda adicionar esse item aqui dentro, tá? Vai funcionar do mesmo jeito. Então aqui eu tenho o A, o B, o C, né? Ou seja, esse aqui é um jeito. Se você for criar na mão, é óbvio, né? E aqui já é outro jeito, tá? Claro que vocês não vão adicionar dessa forma. Provavelmente vocês vão conectar no banco e depois aí preencher esse cara. Mas como a gente ainda não está tendo aula de banco, a gente vai criar tudo na mão, tá? Bom, desse jeito aqui já está pronto, tá? A gente já criou a struct aqui de trás já tem o descritivo desses campos que a gente precisa. O que a gente faz agora? A gente vem aqui agora, eu vou colocar aqui, ó, body, que é o corpo do JSON, que ele vai ter que gerar. Aqui a gente vai usar uma função chamada JSON, uma biblioteca chamada JSON, e a gente vai dar o comando chamado Marshall, tá? E o que a gente passa? A gente passa a estrutura principal do nosso struct, que é o nota. A nota é onde tem a estrutura principal, tá? Aqui a gente verifica se ele conseguiu converter, né? Ou seja, se deu erro. Então vem aqui, dou um if verificando se deu erro. Se deu erro eu vou dar um panic, senão eu vou mandar imprimir aqui o nosso JSON, ok? Tá. Vou dar agora um go run. E veja, ó, que ele já fez aqui pra gente, ó, toda a estrutura do JSON pra gente, ó. Ele colocou lá o itens e tudo mais. Se a gente pegar e copiar esse cara aqui e colocar lá no validador de JSON, coloca aqui, ó, validar JSON. Então, vou colocar nesse cara aqui, dá um processar. Ó, veja que ele já criou bonitinho o nosso JSON, os itens aqui, ó, A, B e C, tá? Aqui tem o total da nossa nota, a data da nossa nota e o número da nossa nota também, tá? A complexidade vai depender muito do que vocês forem fazer, tá? Mas só nesse exemplo aqui a gente tem um objeto comum, a gente tem uma rede de objetos, tá? Então não é uma coisa muito complexa de se fazer, tá? É muito facinho criar um JSON, tá?
A outra forma que teria também de você criar um JSON seria na mão, tá? Não recomendo, né? Mas, como é uma aula, a ideia é que a gente mostrar todos os jeitos para vocês, tá? O outro jeito seria você criar aí uma, sei lá, uma variável com o nome de... vou colocar aqui, JSON string, vou colocar aqui str. E nesse aqui a gente abre o... que não quer... Aí, abre o nosso amiguinho aqui e escreve o JSON na mão, tá? Igual a gente fez aqui. Cria ele aqui e depois você imprime ele aí. Dá o go run aqui. Olha lá, imprimiu o nosso JSON, né, da mesma forma que o outro. Se eu não engano bem, tem também um JSON que já formata com tamanho já. Eu acho que é isso aqui, ó, Marshall Ident, tá? Aí a gente pode colocar aqui, ó, se a gente quer que separa, né, aqui a questão do prefixo e a identificação com espaço ou não, tá? Então, vou rodar aqui de novo para vocês verem, ó. Embaixo tem o que a gente criou na mão e em cima já tem o nosso JSON também criado e formatado, tá? Lembrando que você criar com Marshall economiza espaço, por quê? Porque essa formatação que ele está colocando aqui, ela vai ocupar espaço aqui, ó, no meio dele, colocando mais espaço dentro das strings da tag para poder identar, tá? Ou seja, não vem de graça, isso vai custar tamanho para você. Então, por exemplo, eu posso criar aqui, eu vou criar duas formas aqui, eu vou colocar um print colocando um texto aqui em cima. Peraí, deixa eu... Rapaz, vamos lá. Aí, vou colocar aqui um fmt.print. Vou chamar aqui de modelo 1, tá? Vou copiar esse bichão aqui. O modelo 1 não vai ter nada disso aqui. O modelo 2 vai ter isso aqui, tá? Como já vai existir as variáveis, eu só vou tirar o dois pontos aqui, tá? E o que vai mudar nisso aqui, Paulo? Vai mudar outra coisa. Eu vou escrever aqui na nossa ferramenta o tamanho que ele está ocupando. Então, vou escrever aqui fmt.print, tá? E vou colocar aqui o tamanho em lens aqui, ó. Len, tá? Copiar. E colar aqui no outro também. Tá? Tá feito. Vamos rodar. Eu acho que eu vou colocar um separador aqui. Pronto. Vamos lá agora. Dá um clear aqui. Pronto. Agora vamos dar um go run.
Então vamos lá. Aqui no nosso primeiro exemplo, veja que ele ocupou 271 caracteres, tá? Imprimindo desse jeito aqui, ó, tudo juntinho, sem espaço, sem nada. Quando a gente foi para o modelo 2, ele praticamente dobrou de tamanho aqui, ó, tá? Foi para 437. Isso porque é um JSON pequenininho, tá? Então, dê preferência para transferir o dado dessa forma aqui, né? Salvo se, com exceção, pedirem para você enviar o dado formatado do outro lado, tá? Mas eu não recomendo, tá? Na hora de vocês gerarem o dado, sempre gera o dado dessa forma aqui de cima, tá? Que é só com JSON Marshall. Às vezes você vai fazer envio de milhares de notas, 2.000 notas, 10.000 notas, e como isso dobra, o payload pode ficar muito grande. Uma coisa que era para ser 5 MB vai virar 10 MB, tá? Ah, Paulo, mas tem como compactar também lá em gzip na hora de enviar. Mesmo assim, você está enviando dado praticamente dobrado, tá? Isso vai consumir de qualquer jeito, tá? E temos nosso outro amigão aqui impresso que a gente não colocou a contagem, porque vai ser a mesma desse formatado aqui. Ok. Bom, basicamente a gente viu aqui já como gerar JSON aí de duas formas. Para gerar XML, pessoal, também é quase a mesma coisa, tá? Você vai usar o XML Marshall, tá? A diferença aqui é que você não vai escrever JSON aqui, você vai colocar aqui escrito XML, tá? E claro que vai ter as tags do XML, mas como o intuito aqui não é a gente se especializar na geração dos arquivos e sim mostrar como é que gera, basicamente é a mesma coisa, pessoal. Bom, acho que está tudo bem explicadinho aqui como é que gera o JSON, né? A gente não está dando uma aula mais especializada de struct, mas é o que a gente acaba fazendo profissionalmente, que é criar a struct de modo separado. Tem como gerar também struct de forma contínua, escrevendo aqui já dentro da estrutura de uma struct, outra struct dentro de uma struct, tá? E gerar da mesma forma. Acho que a única coisa que faltou aqui, pessoal, era o array de várias notas, mas eu acho que não tem a necessidade, porque no item a gente já mostrou aqui a criação aqui, ó, tá? Colocamos como se fosse uma nota só, tá? Com vários itens. Então, mas se quiser também é só repetir ali, criando uma variável aqui como notas no plural, né? Ou seja, se vocês quiserem criar assim, ó, var notas no plural, tá? Depois que você criou as notas, a gente pode vir aqui, ó, e vir escrever notas e adicionar essa nota que está aqui. Aí eu vou aproveitar a outra nota que foi criada aqui embaixo, só que essa aqui está como string, tá? Eu não consigo adicionar essa daqui no caso. A gente pode pedir para adicionar a mesma nota mais de uma vez se quiser também, só para experimentar para ter várias notas, tá? Adicionar aqui. E vou pegar esse mesmo exemplo que a gente tem aqui do modelo 3 aqui, eu vou copiar ele, tá? E vou colar aqui embaixo, vou chamar aqui de modelo 3. E o modelo 3 vai imprimir só o notas, tá? Salvei, tá? Eu vou tirar esse modelo que a gente colocou na mão aqui. Não, eu vou deixar ele aqui porque ele vai ficar no exemplo para vocês, tá? E vou mandar rodar aqui, ó. Ó, veja no modelo 3 que ele gerou aqui, ó, mais outro array aqui dentro e colocou várias notas dentro. Vamos pegar o corpo dele aqui, Ctrl C, e vamos colar o nosso formatador aqui. Poxa. Colar aqui. Pronto. Veja, ó. Eu tenho a nota 1 e a nota 2. Eu adicionei duas notas, tá vendo? Ó, dentro do array.
Tem outro array aqui também, né? E aí fica bonitinho para você poder, né, mandar lá para o seu cliente, seu JSON. Lembrando que aqui, nesse caso aqui, ó, tá o objeto aqui como principal e aqui notas. Tem como também vocês mandarem um array de notas, tá? O outro jeito seria o seguinte, ó. Vocês vêm, em vez de colocar o array de notas desse jeito aqui, eu vou chamar um outro aqui, uma outra maneira, vou chamar aqui de notas 2. Você pode escrever assim, ó, que é um array de nota direto, tá? Aí o que acontece? Lá no seu appendizinho aqui, ó, copiar esse cara aqui, que ele já fez já, ó, dou append do mesmo jeito no nosso array, tá? Vou tirar esse modelo 2 que tá aqui, que na verdade esse cara aqui é o modelo 3, né? E agora a gente vai imprimir o nosso outro modelo, vou chamar aqui de modelo 4, que vai imprimir o notas 2, ok? Vou tirar esse ident daqui. Então temos aqui o nosso notas modelo 4. Vamos colocar aqui, mandar processar. Ó. Veja que a diferença do modelo 3, ó, o modelo 3 aqui tem uma chave e aqui o outro não é mais a chave, né, o objeto aqui, tá? Então, e também não precisou do objeto notas dentro, porque a gente está mandando já um array de objeto. Tá? Já o outro, ó, a gente teve que colocar o objeto nota. Você fez um objeto principal que carrega um objeto nota, que é um array de objetos. Tá? Já nesse caso aqui, a gente mandou já direto um array com objetos dentro. Tá? As duas formas funcionam perfeitamente. Vai depender muito do que o pessoal está esperando lá do outro lado. O mais comum é fazer isso aqui. Isso aqui geralmente é quando o cara no mesmo objeto ele quer receber nota, ele quer receber estoque, ele quer receber uma série de coisas num objeto só. Tá? E esse aqui geralmente é quando ele vai receber um objeto, um array de objetos do mesmo tipo. Tá? Já nesse outro aqui tem a possibilidade de você colocar um array com notas, depois um outro com serviços, outro com itens, o outro com o cadastro do cliente, enfim, né? Quando você quer mandar vários tipos de informação no mesmo payload, ok? Bom, acho que dessa forma aqui a gente aprendeu todos os métodos aí de gerar um JSON, né, e seus formatos em si, tá? Bom, vou ficando por aqui, pessoal, até a próxima.